Deputado Alex Manente, por favor. O secretário Jurandir Fernandes, uma satisfação participar do programa, debater um tema tão importante, acho que para o futuro das nossas gerações na região metropolitana. Deputado Caramês, Trícoli, Simão Pedro, Jorge, nosso mediador. Quero rapidamente estabelecer alguns pontos. Acho que o que foi colocado já aqui é uma preocupação que existe. O grande ABC que eu represento aqui na Assembleia Legislativa tem avançado especialmente no consórcio intermunicipal, a relação entre os prefeitos que estabelece essa necessidade. E eu tenho certeza que uma das prioridades do governo será a implantação da ligação da estação Tamanduateí do metrô com a região do Grande ABC, que já foi falado pelo senhor, nós já estivemos juntos debatendo esse assunto. Primeira visita, aliás. É verdade, acho que foi a primeira visita que eu fiz nesse novo governo, foi à Secretaria de Transportes Metropolitanos, junto à época com o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior. E eu quero fazer uma seguinte indagação. Nós temos um crescimento que ocorreu de maneira desordenada em toda a região metropolitana. Décadas passadas, as pessoas foram para esses conglomerados e acabaram não tendo uma preocupação desse crescimento sustentável. Além da preocupação do transporte, da chegada do transporte, existe por parte desta secretaria o pensamento em como potencializar cada região para que ela não tenha esse deslocamento, que eu acho que é o principal problema que nós enfrentamos, uma vez que você traz um transporte público de qualidade de massa, você acaba lotando a cada quilômetro lançado. Nós tivemos no Grande ABC, por exemplo, a chegada do Rodoanel, trecho sul. O Rodoanel trouxe um grande problema, porque nós estamos ligando hoje a Via Anchieta, imigrantes à capital, com um trânsito que não era do Grande ABC, que não era das rodovias. Então nós precisamos começar a pensar perfil econômico integrado com o transporte, até para fazer uma logística adequada. Eu queria saber qual o pensamento da Secretaria e, mais uma vez, reforçar o nosso pedido para que tenha um empenho total da Secretaria no sentido de trazer esse monotrilho integrado com São Caetano, Santo André e São Bernardo para levar praticamente 3 milhões de pessoas. Nós somos no Grande ABC praticamente 3 milhões de pessoas sem o transporte público de ligação com a capital de qualidade. O que, se você levar em conta, seria uma das maiores cidades do Brasil. Você junta a região. Eu, quando conversei contigo, com o prefeito São Caetano, depois estive também com os outros chefes executivos da região, eu fiz um seguinte comentário. É preciso também se preocupar, fazer uma ligação forte entre vocês do ABC. Você quer ver um dado interessante? Se você pega a malha metroviária de Madrid, todo radial que nem o nosso, radial assim, todo mundo apontando para o centro. E há aqui embaixo da região de Madrid 6 cidades que queriam e brigavam para ter ligações para Madrid, ligações radiais. O que foi feito? A linha 7 de Madrid chama-se Metrosul. O que eles fizeram? Eles ligaram essas 6 cidades através de uma linha circular e depois sai uma perna dela que vai para Madrid. Sabe o que aconteceu? Essas 6 cidades começaram a se fortalecer. Elas se uniram, elas se unificaram, elas criaram um mercado próprio, uma conjugando com a outra, uma mais ênfase em serviço, outra com agrícola, outra indústria, enfim, deu uma revitalizada. Então essa preocupação acho que é bastante interessante que você está colocando, Manente, porque é preciso também não só radializar tudo, levar tudo para São Paulo, é preciso fortalecer também os seus locais. Descentralizar não é só uma questão de descentralização burocrática, desde Montoro se fala na palavra, é uma questão também de você criar subcentralidades, nichos especializados que você precisa. Isso é fundamental. Por isso que eu digo até que a região metropolitana que está sendo criada é algo importante, mas futuramente nós precisamos discutir a divisão dessa região metropolitana, especialmente em regiões E interessante que já existe uma né? divisão até natural. Eu, quando passei pela Emplaza, eu percebi que existe uma organização bastante importante de vocês, no ABC, que já é tradicional pelo consórcio, existe o Cone Sud, existe todo o Alto Tietê, que está organizado também, que às vezes até pega um pouco o Mariporã, existe aquela região ali de Francisco Morato, Caieiras, com Franco da Rocha e Cajamar, eu esqueci a sigla agora, tem uma sigla também, só a região oeste, que está um pouco ainda desorganizada, né, Caramês, numa estruturação. Vocês entrando ali pela região oeste, com Carapicuíba, Osasco, até lá embaixo, não existe ainda. Não. Então, a pouco e pouco, se configura muito o que você está falando. O município mãe, a sede, metrópole, e 5 grandes blocos que vão se organizando. É interessante isso, muito bom. O diálogo desses blocos você vai falar no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes.
O Arena Livre está de volta hoje conversando com Jurandir Fernandes, secretário de Transportes Metropolitanos. Eu passo a palavra ao deputado João Caramês. Eu acho que nós devemos dar continuidade onde o secretário realmente pontuou na sua última colocação com relação ao diálogo. Principalmente agora que nós estamos tendo a possibilidade, secretário, de discutir a reorganização da região metropolitana. Eu não sei se eu estou assim enganado, não, mas eu acho que o diálogo deve partir tanto do governo estadual quanto do governo federal. Simão Pedro, no bloco anterior, questionou o governo por que investir 6 bilhões no Rodoanel Asa Norte, no tramo norte do Rodoanel, e não investir em metrô 6 bilhões. A mesma pergunta eu falaria, por que o governo federal investir 33 bilhões no trem-bala e não ajudar a construir o metrô de São Paulo? Então eu acho que realmente o que falta é esse diálogo. Eu acredito que agora, com a discussão da reorganização da região metropolitana, a gente possa ter esse diálogo. Não é porque o governo federal, que é o que detém a maior parte do bolo, ele pode chegar e dizer assim, olha, eu vou fazer isso em São Paulo, eu vou fazer isso no Rio de Janeiro. Sem o diálogo, previamente já preparado com o governo do Estado e com os governos municipais. Eu tenho... Alguém quer comentar? Não, só. Eu tenho pensado muito nisso. Eu, quando era jovem, estudante, eu fui para a Unicamp, formei e fui para a Unicamp. E começando a estudar, fazer mestrado em transportes, foi me solicitado a equipe, eu tinha um orientador, que era doutor, foi solicitado que fizéssemos um parecer sobre a inadequação da rodovia dos Bandeirantes. Era inadequada, onde já se viu, já tinha a rodovia Anhanguera, para que fazer uma nova rodovia com aquele porte, aquilo tudo. Foi muito pichado na época. Ainda bem que nós tivemos o bom senso de analisar, fazer algumas projeções e falar, não vamos entrar nessa não, que isso é briga, cachorro grande, a gente vai se meter aqui. Eu teria assinado um documento contra a rodovia dos Bandeirantes e que hoje não está dando conta. A mesma coisa, você sabe que nos anos 70 houve um debate aqui em São Paulo contra o metrô. Contra o metrô? Nos anos 70. Achava-se, e o Banco Mundial, a primeira linha que ele financiou foi a linha 4. Por quê? O Banco Mundial era contra financiar metrô, porque metrô era coisa de país rico. Mas era também da Prefeitura de São Paulo, praticamente, que construiu a linha 1, Foi, mas agora, o Banco Mundial só resolveu financiar a linha 4 agora, uns 8 anos atrás. Então eu fico pensando um pouco assim também. Olha, o futuro leva a crer que nós vamos precisar ter ligações ferroviárias cada vez melhores. Leva a crer, porque o espaço aéreo entre os grandes aeroportos está começando a faltar slots, não tem mais jeito. Todo mundo quer descer no mesmo aeroporto para fazer hubs. Você vem de um ponto, então você já pega o avião ali para ir para outro ponto. Ou desmembra aeroportos, ou começa a se fazer também ligações terrestres através de trilhos. Não vai ter jeito. A Europa hoje está muito adiantada, porque ela não sucateou a via férrea dela, e os Estados Unidos estão repensando se eles vão ou não vão entrar em ligações desse tipo. A China já resolveu. A China está partindo para ligações ferroviárias. Então, nesse aspecto, eu quero dar um crédito. Quanto à questão da oportunidade de valores, podemos analisar, mas podemos talvez começar por etapas. Talvez não se faça tudo, se não houver o capital para tudo, mas começa por etapas, mas já delineando o que você pensa do futuro. Então, o trem de alta velocidade não é descartável para o futuro. Eu não quero daqui a 30 anos, que eu não vou estar aqui, mas o meu neto, os nossos netos, falar, meu avô fez uma grande asneira de ter sido contra uma coisa dessa. Então, é nesse aspecto que eu estou procurando colaborar. Eu tenho falado muito isso com o Bernardo, da NTT, como eu já disse. Vamos pensar para frente. E quero também que nos ajude a pensar. Nós precisamos, sim. O monotrilho foi algo meio... Eu fiquei muito chateado com o monotrilho, confesso para você. Primeira vez que eu ouvi falar, falei, mas que diabo? Por que monotrilho? Depois você vai estudando, vai se compenetrando. Quando eu fui discutir no ABC, o ABC contratou um trabalho de 4 modais diferentes para concluir um deles. Pois você acredita que o ABC, os prefeitos todos, as equipes técnicas todas, e eu também me convenci que no caso o monotrilho era o melhor? Para você ver, eu acho que tem que ter essa humildade também. Eu estudo transporte há 30 anos e estou aprendendo sobre monotrilho. Secretário